Cupinchas, há muito e muito tempo, no Japão antigo, precisamente no Daisetsuzan, uma cadeia de montanhas vulcânicas lá em Hokkaido, bem no norte, extremo norte do Japão, na precisamente Monte Tokachi, bem abaixo dele tem o rio Tokachi. Nessa época, nessa margem do rio Tokachi, havia uma cabana com um caçador de avançadíssima idade. Bem velhinho o caçador. E bem mal-humorado também. Pleno inverno, saiu para caçar. E, bom, estamos falando de uma geleira, gente. É quase Rússia aquilo ali. Neve para todo lado. Ele subiu o rio Tokaichi e para ver se conseguia alguma caça. A história é um pouquinho, como se diz assim, plácida, serena, porque na verdade isso aqui são só introduções, sabe? Todo o tempo dessa parte aqui que eu assisti em vídeo para trazer para vocês é tudo só música tocando. Muito depois é que entra a parte da história dele, desse caçador. Provavelmente período Edo, viu? Que foi de 1603 a 1867, o período Edo. Estamos falando, acho que da época de 1600 e pico, viu? Por causa da arma. Assim que esse caçador avançou pela beira do rio em direção à foz e nada, não conseguia nada de caça. Como mostra a imagem, em um cantinho qualquer ele fazia um fogueirinho, comia o que podia, fumava, dava umas pitadinhas no cachimbinho e no dia seguinte ele seguia em meio a nevascas e neve procurando caça. Muitas nevascas, ventanias naquela região. Novamente, como mostra a ceninha, se abrigava quando finalmente acabou a comida dele. Já não tinha mais comida, mais víveres para poder seguir adiante na empreitada de caça dele. E ele pensando, eu preciso conseguir nem que seja uma raposa, ou nem que seja um coelho, uma lebre que seja. Comida, né? Gente, sabe, terra de gente que vivia duramente. Hoje tá jóia lá, Hokkaido. Mas naquele tempo, nossa senhora. Assim que numa certa manhã, já sem comida, já vários dias na montanha, ele encontrou pegadas na neve. Logo ele reconheceu que eram pegadas de kawausô, de lontra. Melhor do que nada. Assim que ele começou a seguir essas pegadas e notou que pelas pegadas a lontra tentou beber água no rio, mas como o rio estava congelado, o animal foi para outro lugar, e ele seguindo essas pegadas. E andou bastante até que de repente ele se deparou num lugar diferente que ele não conhecia. Era uma floresta de cedros. Ele estranhou porque o ambiente era um pouco diferente. Não estava tão quente e mais ainda porque até a água do rio, naquela parte ali, não estava congelada. Geralmente tudo fica coberto de uma capa de gelo, menos essa área aí. Acontece que ele tentou dar um passo em direção a essa floresta, perseguindo a caça dele, e sentiu que foi empurrado. E chegou até a cair. Ele, mas lontra, está me aplicando algum truque, algum golpe. De repente ele notou que estava virado ao contrário, estava olhando para o caminho que ele havia vindo. Sabe? E nem percebeu em que momento que ele foi virado ao contrário. Lontra, tu tá me fazendo de besta, fazendo eu de bobo. Isso eu não perdoo. Sou capaz de perdoar qualquer coisa, até poupar tua vida. Mas isso não, aparece. Fazer eu de bobo? Não, aparece. E foi empurrado mais ainda para trás. Como se ele fosse caminhar e só conseguisse caminhar só para trás. Furioso, caindo na neve, ele xingou mais ainda a lontra, quando ele sentiu um tremor, uma vibração no mato, um tremor, e ele rapidamente tratou de acender o fogo de mecha da arma dele, o arcabuz de mecha. Pedra de fogo, sabe? Munha, bateu a pedra de fogo, acendeu rapidamente a cordinha, que é o estopim da antiga arma Hinawaju, arcabuz de mecha, e fez pontaria enquanto a terra tremia. Ele já deveria ter percebido nesse momento que não era mais uma lontra. Mesmo assim, ele fez pontaria, se preparou, prestes a puxar o gatilho,
quando eis que de repente no meio da estradinha apareceu um pé gigante, peludo, enorme. Fez sombra em cima dele, a criatura que apareceu na frente dele. Enorme de grande. Acima daquele pé havia um baita de um corpo, acima daquele corpo havia uma baita de uma cabeça. Era o Homem da Montanha. Lendário Homem da Montanha. Pé grande. O pé grande japonês da região de Hokkaido. Contam, isso muito antigamente, viu? Há mais de 100, 200 anos que não falam mais do Homem da Montanha, Yamao Otoko, sabe, de Tokaichi. Que esse Homem da Montanha matava e comia animais da região, inclusive matava e comia seres humanos. Portanto, ele era temido. E aquele monstro gigante, enorme, que o desenho exagera um pouco, né? Deveria ter, segundo contam as lendas, 4 metros, 3 a 4 metros de altura. Mas, enfim, é a lendinha, né? Ficou quieto, parado, olhando para o caçador. O caçador olhou e, nossa, esse é o tão famoso Homem da Montanha. Ele tentou fugir, o caçador. Só que ele não conseguia correr para a frente. Ele corria para trás, fazendo uma espécie de moonwalking. Corria para trás. Era o único jeito de tentar escapar daquele monstro que começou a perseguir ele. E aquele pé enorme se aproximando dele, ele correndo de costas, até que chegou na beira de um penhasco. Não tinha mais para onde fugir. Encurralado, o velho caçador esticou a mão. Por favor, não me coma. Eu não sou gostoso, eu sou um velho. Eu não sou gostoso. Pode ter certeza disso. E em casa tem gente esperando que eu leve comida. Eu não tenho mais nada aqui comigo, não tenho comida aqui comigo. Mas quem sabe eu tenho alguma coisa aqui que possa te dar e assim tu não me come, né? Ele rapidamente acendeu o cachimbinho dele de fumo, de tabaco, e deu umas pitadas e ofereceu para aquele pé grande, pro Yamao Otoko, pro Homem da Montanha. Curiosamente, o Homem da Montanha, com aquele mãozarrão, pegou o cachimbinho, deu algumas pitadas, gostosas as pitadas ainda, baforou, soltou a fumaça, fez uma cara de satisfeito e devolveu o cachimbinho. E deu meia volta e foi embora. O caçador ficou aliviado e tratou logo de se empirulitar dali e notou que ele agora podia caminhar normalmente. Então ele voltou o caminho, pensando consigo mesmo: eu não consegui nada de caça, mas papo sério, só a vida que eu consegui tá valendo. E nesse meio tempo que ele estava voltando, ele sentiu uma voz, era um outro caçador que se aproximou dele. Velho caçador, o que tá fazendo aí? E o caçador mais velho contou: acabei de encontrar um Homem da Montanha. E o caçador mais jovem: como é que sobreviveu ao encontro com ele? Pois então, eu até ofereci tabaco, fumo para ele, ele pitou gostoso e poupou minha vida. Enquanto ele explicava para o caçador mais jovem o que havia acontecido, eis que a terra tremeu novamente e o Homem da Montanha apareceu com um machado na mão. Um machadão na mão. Os dois trancaram a respiração e eis que lá de cima o Homem da Montanha soltou o machado. Coçou a cabeça, deu meia volta e foi embora. Os dois caçadores compreenderam então que, em troca daquelas pitadas de tabaco, pitadas de fumo no cachimbo, o Homem da Montanha decidiu agradecer com um utensílio, um baita do machado. Os dois caçadores pegaram esse machado e levaram embora para a cidade, para a terra deles, para a vila deles, enquanto pensavam: ao que parece, o Homem da Montanha não é um monstro, como dizem por aí, comedor de gente, e sim alguém muito bonzinho. E esse é o fim dessa história. Cupinchas, deixa eu tirar aqui. Desde então, segundo conta dessa lendinha, durante muito tempo, talvez até hoje em dia, os caçadores, como é que são chamados os caçadores de lá? Não são Karyudos, são Matages, são chamados de Matages, os caçadores do norte do Japão. Dizem que até hoje, quando eles entram na montanha, sempre levam com eles, nem que não fumem, um pouquinho que seja de tabaco, um pouquinho de fumo. Tabaco é português, viu?
A palavra é portuguesa e é usada no Japão até hoje. Inclusive para se falar cigarro, sabe? Existe os termos para cigarro, palavras antigas e novas, como cigaretto em inglês, cigarette, ou kamimaki tabako, a palavra antiga para cigarro enrolado no papel. Só que os japoneses não falam, vão direto já tabaco. Tabaco e pão me dá um aí, dá um cigarrinho aí, eles falam a palavra tabaco do português.